Hoje pela manhã nós tivemos uma aula e a gente tem comentado o seguinte: quem não tem vindo aos cultos tem perdido muito ensino poderoso no Senhor, né? Hoje o pastor Neuci falou assim: você olhou como a escola bíblica dominical está cheia hoje, né? Então Deus quer falar conosco, Deus quer ministrar no nosso coração. E eu creio que Deus ainda vai usar muita gente aqui, amém? Talvez você está no banco aí quietinho, achando que Deus não vai te achar. Ele já te viu, daqui a pouco Ele fala para a gente e Ele começa a te usar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4 ao 5. Ou melhor, 2 Timóteo 4, 2 a 4. Desculpe, irmãos. Amém? O texto diz assim: que pregues a palavra, insista em tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Amém? Eu vou ler de novo essa palavra, eu quero ler com toda a igreja, está aí? Aleluias. Vamos lá, todos juntos? Prega a palavra, insiste, tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade. O título da nossa palavra nesta noite é Atitudes para mudar a minha relação com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito complexo, muito difícil, onde a todo tempo, tudo que você fala, principalmente que vai contra aquilo que está na palavra de Deus, tem um entendido, tem um conhecedor, tem um esperto da Bíblia, que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, que não tem entendimento teológico, que não tem o mínimo de interpretação acerca da palavra, tentando te combater, tentando fazer você calar, tentando fazer você recuar, tentando levar você a pregar uma palavra mais doce, uma palavra que seja mais tratável. Eu quero dizer que quando o homem de Deus comeu um livro que era doce na boca, era amargo no estômago, amém? A palavra de Deus, ela então vai nos orientando que chegaria esse tempo, que chegaria este momento onde as pessoas iriam preferir fábulas, iriam preferir contos, e iriam preferir aquilo que amaciasse o seu ego, que amaciasse a sua vontade. E eles dizem que eles buscariam e teriam doutores para falar na linha que eles querem viver. Hoje você pode procurar uma linha que você quer viver e procurar uma igreja que vive naquela linha, ainda que contrária às Escrituras, ainda que contrário ao que o Senhor Jesus nos ensinou, mas elas estão aí para todos os lados, e costumam às vezes até ser as maiores igrejas da onde elas estão instaladas. Por quê? Pode tudo, não tem nenhuma ação, atitude, pensamento que é barrado, que é impedido, que é de alguma maneira exortado pela palavra de Deus. Todavia, tudo aquilo que faz as pessoas se sentirem bem,
tudo aquilo que emociona, tudo aquilo que faz com que o coração humano se sinta confortável, então eles estão oferecendo ali. Este tempo nós estamos vivendo uma época em que se oferece carro, casa, prosperidade, aumento de conquistas terrenas, mas fala-se pouquíssimo do céu, pouquíssimo da salvação e principalmente pouquíssimo do inferno. E por haver esses evangelhos que estão muitas vezes aí pelas ruas, através dos canais midiáticos, a gente vai notando que muito cristão, ou muito que se diz cristão, vão se tombando a esse evangelho fresco, a esse evangelho fácil, a esse evangelho que não cobra nada de mim, a esse evangelho que me apoia, a esse evangelho que cobre as minhas transgressões, os meus pecados. Esse evangelho que quando ele é pregado, eles vão dizer assim: e o amor? Não tem amor, isso é julgamento, e o julgamento não tem entendimento, não tem conhecimento de Deus. A palavra de Deus não faz curva, amém? A palavra de Deus, ela é reta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é semelhante a uma espada. Inclusive, o texto que foi lido, saiu uma espada flamejante da sua boca. A espada, segundo Hebreus, ela corta até a medula, até embaixo. Ela divide a alma e o espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa ir profundo no nosso coração. E às vezes o que nós estamos vendo é um mar de conhecimento, mas uma cascatinha de profundidade em Deus. E isso tem tornado muitas pessoas refém deste evangelho. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 a 5, diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E quantas vezes, irmãos, as pessoas estão se embaraçando com este mundo? Quantas vezes as pessoas estão se envolvendo profundamente com este mundo? O Brasil se tornou um ambiente extremamente perigoso no que tange as questões hoje políticas, ideológicas, as questões que levam as pessoas, tanto de um lado como o outro, parecendo estar endemoniadas, de forma que elas não ouvem a palavra, elas não posicionam na palavra, elas não veem o que Deus está fazendo, e elas começam a carregar aquelas frases e instruções que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra. E muitas pessoas estão embaraçadas, amarradas, aprisionadas, cerceadas pelo pecado continuamente, porque não está militando bem e está se permitindo embaraçar com este mundo. Ou seja, começa a não conseguir mais distinguir o que é de Deus e o que é do homem, o que é de Deus e o que é do mundo, o que é de Deus, o que é secular. E começa a viver o secular como o cristão normalmente, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum medo, sem nenhum pavor. Vão se envolvendo, vão se amarrando, vão deixando com que este mundo consuma toda a sua vida espiritual. Nós temos que tirar os nossos olhos e ouvidos desta geração e deste mundo, amém? O mundo, irmão, os seus escritores, não tem nada para nós. Muitas pessoas, quando a gente está discutindo a palavra, ou trazendo um fato baseado na palavra de Deus, elas dizem assim:
mas o filósofo tal. Mas o psicólogo, o psicanalista tal. Irmãos, chegou na palavra de Deus, não importa o que ele falou, o que vale é a palavra de Deus, amém? Hoje, há um espírito filosófico espalhando no coração dos cristãos, e sem conhecer o mínimo da palavra, eles se permitem a esse embaraço, e eles já não sabem mais o que é de Deus e o que é deste mundo, desse tempo. Por quê, irmãos? Porque os nossos olhos estão nesta geração, essa geração de TikTok. Você já viu falar do Téria? Você sabe o que é um Téria? Alguém já ouviu aí? Os jovens já ouviram. Você sabe o que é um Téria? É um jovem ou um adulto que não se sente homem, ele se sente um boi. Esses dias, lá no centro da Alemanha, 3 homens com 3 mulheres na coleira, e elas andando de quarto igual cachorro. E a reportagem, não, eu me sinto um cachorro. Há tempos atrás, o feminismo estava lutando porque estava desfazendo das mulheres. Aquilo lá é levantar mulher? Mulher numa coleira. Mas não é só mulher não, é homem. E aí eu vi um pai, que o filho chegou para ele e disse assim: pai, eu entendi que eu sou um macaco. E olha o meu quarto como está. E ele pulava para todos os lados. Aí o pai dele chamou ele: você é um macaco? É. Então por que você está conversando? Macaco não conversa. E aí ele começou a imitar o macaco. Aí o pai dele ligou para um amigo. Está na internet isso aí, do meio ambiente. E veio uma polícia do meio ambiente e disse: aí, meu filho é um macaco. Aí que ele se expressou como macaco mesmo. Pode levar, senão o Ibama vai me prender. A polícia passou a mão naquele menino. Antes de chegar na porta de saída da casa, ele já tinha virado gente. O pai disse: macaco tem que viver na selva. Eu vou ter problema com o Ibama. E essas idiotices, essas loucuras, essas permissividades malignas, diabólicas, de corações que não se importa com as pessoas, tem destroçado milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tem destruído lares, tem destruído vidas, tem destruído famílias inteiras. Mas por quê? Porque nós estamos colocando os nossos olhos no mundo. Nós estamos colocando os olhos nessa geração. Nós estamos colocando os olhos nas pessoas que estão vivendo de maneira pecaminosa e desvairadamente. Então nós temos que tirar os olhos, os nossos ouvidos dessa geração, daquilo que eles estão ensinando. Eu gosto de acompanhar alguns canais, mas por fim eu até abandonei, porque não tem lógica o que se prega. O que se ensina ali não tem base. Porque as pessoas estão perdidas lá fora, irmãos. E nada de que está lá fora serve para a igreja hoje, amém? Amém? Esses dias, numa cidade vizinha, teve um trabalho, um tipo de um congresso, e foi muita gente. Aí no final, um dos pastores que foi lá, estava dizendo para mim que foi num restaurante com a esposa, comer alguma coisa depois daquela festa, e chegou lá, todos os envolvidos ali, né? O pregador, o ensinador, né? O coach que estava ali, todo mundo em nome de Jesus, a crentaiada toda lá, estava comemorando o sucesso daquela festa.
tomando uma rodada gelada de Heineken. Que evangelho é esse? Como apoiar isso? Como permitir, irmãos, que esses embaraços comecem a fazer parte da nossa vida? Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão nisso e nós queremos agradar as pessoas. Nós queremos agradar aqueles que se dizem amigos, aqueles que nos relacionamos. Às vezes queremos estar envolvidos para ter likes, para ser conhecido. Essa é a derrota deste tempo. Esse é o fracasso da cristandade de muitas pessoas hoje. Cuidado, meu amado, para você não estar vivendo e amando mais o mundo do que a obra de Deus. Cuidado para você não estar vivendo mais as coisas deste século do que a palavra do Senhor. Cuidado a quem você segue. Cuidado a quem você anda com ele. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Cuidado para não estar amando e envolvendo mais com o mundo, mais com as coisas desta terra, mais com as coisas desta vida do que de Deus. Aí o que acontece? Na hora que dá ruim, na hora que vem o problema, na hora que vem a luta, vou correr para a igreja. Eu preciso agora da igreja. A igreja não se tornou um hospital, não. Se tornou um pronto-socorro, aquele imediato, aquela emergência. Fez o curativo, começou a cicatrizar. Aos poucos eu vou voltando àquela vida, aqueles desejos, aquele comportamento, aquelas atitudes. Cuidado para não amar o mundo mais do que a Deus. Cuidado para não amar mais os ensinos dos homens do que os ensinos de Deus. Cuidado por não estar convivendo mais com as coisas deste mundo do que com a obra de Deus. Porque hoje a palavra central na boca das pessoas é: eu não tenho tempo. Mas tem tempo para dezenas de outras coisas fúteis. É preciso tirar um tempo para Deus. É preciso avançar rumo ao Senhor. 1 João no capítulo 2, versículo 15 em diante diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo 18: filhinhos, já é a última hora. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nós observamos, irmãos, um amor a algumas coisas que vão acabar trazendo derrotas profundas na vida da pessoa. Parece que todos nós, independente da idade, estamos como a Bíblia diz do jovem, tem uma eternidade na cabeça, nada vai nos acontecer. E aí vivemos ao léu, como dizia antigamente. Vivemos ao léu. Vivemos de qualquer maneira. Não observamos as nossas vidas, não observamos o nosso comportamento. E temos um amor por esse tempo agora. Irmãos, é tanta gente que hoje está fazendo de tudo para o humano, o terrestre, e nada para Deus, que é assustador, é amedrontador. Pessoas estão perdendo a vida por causa de tentativas de demonstrações nessa terra, para se mostrar aos homens. As pessoas não querem muitas vezes construir
para viver bem, mas para mostrar para alguém que elas têm, que elas cresceram, que elas fizeram. Não tem nada contra você ter uma casa maravilhosa, não tem nada contra você ter um carro lindo, mas isso não pode ser uma vaidade do seu coração para mostrar aos outros que você está bem. É para mostrar a bênção de Deus, amém? Mas alguns fazem para se mostrar melhor. E nós vamos deixando com que estas coisas vão tomando conta de nós, e nós vamos nos distanciando. E a palavra é: não ameis o mundo. Lá no livro de Colossenses 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Buscai as coisas do alto, buscai as coisas de cima. Deixa a sua vida, o seu coração, o seu entendimento, os seus sonhos serem guiados por Deus, instruídos, inspirados por Deus. Muitas coisas não estão dando certo, muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque elas são inspiradas pelo homem, pelos desejos humanos, pela vaidade humana. O amor de Deus, ou Deus, não é o centro. Nós precisamos inverter esse papel. Precisamos parar de amar o mundo. No mesmo livro de Colossenses, capítulo 3, de 5 a 8, diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre nós, pela desobediência, nas quais também em outro tempo você andou, quando você vivia nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque você já se despiu do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Irmãos, eu já fui um pecador. Eu já vivi uma vida perdida, putrefata. Eu já tive uma vida ruim aqui nessa cidade. Muitas pessoas gostam de citar isso para mim, achando que eu me importo. Não, eu fico feliz porque a frase que eles dizem é assim: eu lembro de você, você era. Eu não sou mais, amém? Você era. E quantos de nós aqui éramos pessoas terríveis, difíceis, pessoas que a sociedade via e talvez até aplaudia, mas eram pessoas indesejadas por Deus, porque essas pessoas estavam com seus corações totalmente tomados pelo pecado. E o texto está dizendo: você já foi assim, mas agora você mortificou em Cristo. Você já deixou o velho homem para trás. Revista-se do novo homem, amém? Revista-se do novo homem. Que seja tudo diferente a partir de agora. A partir desse momento que você serviu, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tem que ser diferente. Jesus não pode ser uma válvula de escape, um pronto-socorro, uma emergência para você. Jesus tem que ser tudo na sua vida, amém? Cuidado para não estar amando mais o mundo do que a Deus, irmãos. O livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele coloca aqui uma questão. Enquanto você não decide, enquanto você não se deixa ser mudado por Deus, as coisas não vão ser agradáveis. Mas quando você permitir o Senhor liderar a sua vida, liderar o seu coração, automaticamente você vai deixando as coisas deste mundo. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçam e nada têm, matais, sois invejosos, nada conseguem alcançar, combateis e guerreais e nada alcançam, porque não pedis, pedis e não recebe, porque pede mal, para gastarem em vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade de Deus, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nós pedimos as coisas a Deus, nós clamamos as coisas a Deus para os nossos deleites, para nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes, nós somos completamente maldosos com Deus. Você pode observar isso. Às vezes a gente está na luta, começou a vida, começou a andar, começou a caminhar, começou a buscar ao Senhor, e Deus começou então a nos prosperar. E nesse tempo nós éramos extremamente fiéis e contávamos para todo mundo: não, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, e Deus foi honrando, 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 honrando. Aí para você ser fiel é muito, na sua visão. Você não entende que foi Deus que veio te fazendo crescer. Foi Deus que te tirou do pouco e te colocou no muito. Foi Deus que foi multiplicando e prosperando a sua vida. E depois você vai ver um desgaste natural, um fim natural nas coisas relacionadas à sua vida. E aí você vai correr para Deus e vai perguntar o que está acontecendo, aonde foi que você errou. Você sabe aonde que você errou. Você errou na sua fidelidade. Você errou em ser fiel a Deus. Porque talvez você começou a ouvir que o dízimo é da lei, não está no Novo Testamento. E o dízimo é para encher a barriga do pastor. Que o dízimo é para comprar o carro do pastor. Aí você vai ajuntando todas essas coisas. E você começa a ser infiel. Ou então começa a fazer como Ananias e Safira, começa a tirar uma parte, começa a roubar do Senhor. Estou dando um pequeno exemplo de como nós às vezes somos infiéis, e como essas guerras vaidosas, cobiças, inveja, como o texto diz, estão dentro de nós, estão no nosso coração. Irmãos, nós começamos a não abrir mão de nada mais na nossa vida, por amor a Deus. Sábado, 19 horas, culto de louvor, adoração e oração. Gostaria de vir, que toda a igreja estivesse aqui. Pastor, não posso, tem um aniversário para ir.
Pastor, não posso ter um casamento para ir. Pastor, não posso, eu vou na casa da minha mãe. Pastor, não posso, eu reservei sábado para mim em Valadares com a minha esposa. É lícito, mas não convém. A gente faz isso ou não faz, irmão? Estou falando que não existe. Nós somos assim. Nós desonramos a Deus, mas honramos um amigo. A gente faz de tudo para o amigo nos ver bem, mas não faz isso para Deus. Não faz isso para Deus. Mulher não gosta de ser mal arrumada, né? Tá certo. A beleza da mulher é o arranjo. Mas às vezes eu já vi mulher falar assim: não vou na igreja que eu não tenho nenhuma roupa para ir. E isso quando o guarda-roupa não está quebrando os cabides, né? Eu não tenho uma sandália para calçar. Não faça isso com Deus. Não faça isso com Deus. Renda-se ao Senhor da forma que você está. Eu acho que ninguém aqui está preocupado se você está de chinelo de dedo ou de sandália. E se tiver algum irmão que está preocupado com isso, está errada. Aqui é lugar de adorar o Senhor e não da gente apresentar a última moda do ano, do mês, do semestre. Ainda que você pode vir muito bonita, muito bem preparada, você precisa sim andar uma mulher bem vestida, até mesmo para atrair o coração, os olhos do seu marido. Mas não deixa ser esse o fator que te impede de vir à presença do Senhor. Eu lembro que eu fui de férias uma vez, levei uma calça errada. Eu sempre levo uma calça para mim na igreja. E aí quando eu vesti a calça, era uma calça velha. A Rosilane disse: nossa, domingo você vai com essa calça? Eu falei: vou com essa calça. Era a que eu tinha. Ainda cheguei lá, ainda fui o pregador na noite. Eu quero te dizer, irmão, que nada pode te impedir de estar na casa do Senhor, amém? Juízes 21, versículo 25 diz: naqueles dias não havia em Israel, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando não tem alguém que ensina, que dirija, que fala para onde ir, todo mundo faz o que quer. Mas nós temos subido na tribuna todos os dias, todos os pastores e pregadores, e dizendo para você: não faça assim, não viva assim, não ande assim. Nós já estamos, irmãos, muito, mas muito igual lá fora. Falamos igual, andamos igual, conversamos igual, né? Um dia desse um pastor chegou para mim e disse: e aí, Zé? Eu falei: e Zé? Aí eu lembrei que lá em Belo Horizonte é assim, né? Acho que no Rio é João, né? É João lá, ô Eduardo? Fala, João! Eu falei: pastor, Zé? Então as linguagens estão entrando. Nós estamos iguais. Nossas roupas. Irmão, se pintar um corte de cabelo lá fora, seja o que for, o cara fez um corte de cabelo, mas o corte de cabelo dele ele fez para uma obra de magia. Mas aí as mídias sociais lançaram, a televisão mostrou o artista, principalmente os jogadores, né? No outro dia, meu irmão, a tesoura do Dudu está cortando para lá e para cá naquele modelo. É ou não é, Dudu? Ah, eu quero uma listrinha, eu quero 2 listrinhas, eu quero um raio. Agora, e eles acham que isso é novo, isso é tudo da época que eu era rapaz. Aí agora limpa assim, ó, o pezinho aqui, fica aquele chapéuzinho aqui. Eu falei: Deus amado. Daqui a pouco volta aquele moicano, rapa aqui, fica com a fita cabeluda aqui. Daqui a pouco rapa aqui, deixa cabeludo aqui. E o povo vai fazendo. Com todo carinho, eu amo. Mas turma de louvor, então, baterista e baixista,
Só o Igor que falou que não vai, né, Igor? Então, irmão, nós estamos muito aprisionados nisso. E nós precisamos começar a fazer uma limpeza na nossa vida. Nós já pensamos igual, falamos igual, comportamos igual. Muitas pessoas já estão relativizando a verdade, e com muita facilidade. Não, Jesus falou isso aqui, mas Deus é amor. Deus vai cuidar. Tem muita gente que por enfrentar aquele pecado na família dele, e ele amar, e é justo ele amar, ele começa a apoiar aquela causa, mesmo que ela seja condenada pelo Senhor, e ele começa a querer passar o pano. A palavra de Deus não passa pano, irmãos, amém? A palavra de Deus não esconde. Olha para você ver, Deus não escondeu o pecado de ninguém na Bíblia. Os que pecaram, o pecado está lá do jeito que foi praticado. Ele é amor? É, mas ele é amor para quem se rende completamente a Ele. Completamente a Ele. Ele é amor para quem se lança na presença dEle totalmente. Nós não podemos viver igual ao mundo, irmãos. Ontem eu estava mostrando, Elaine é maquiadora, né? Uns vídeos, as maquiagens, as maiores maquiagens de 2025, irmão, não dá para cair de rir. Porque algumas pessoas acham que sabem fazer, né? É muito triste. Esses dias, você nota a corrida aos salões de beleza, né, Silas, para pintar. A cor agora vai ser acaju. As mulheres podem ficar careca, mas que elas fazem, elas fazem. Irmãos, nós temos que parar de copiar o mundo e começar a ter a nossa visão de reino, a nossa caminhada de reino. Amém? Jesus chamou as pessoas para se aproximar dEle. Jesus chamou as pessoas para ter um relacionamento com Ele, para testemunhar o amor de Deus. Jesus chamou as pessoas para que as suas necessidades fossem atendidas. Jesus chamou as pessoas para um relacionamento íntimo, pessoal, diário, constante. Jesus chamou as pessoas para que elas dessem testemunho do seu amor, da sua palavra, da sua verdade, do seu poder. Jesus chamou as pessoas para viver a paz. Jesus chamou as pessoas para que pudéssemos receber a palavra dele em nós. É necessário que você entenda que Deus está te vendo, amém? Parece que a gente preocupa mais com o olho do pastor, com o olho do irmão, do que com os olhos de Deus. Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus está vendo os nossos comportamentos, irmãos. É por isso que nós precisamos nos posicionar. É por isso que nós precisamos fazer essa limpeza na nossa vida. É por isso que precisamos parar de olhar para o mundo, olhar para essa geração, olhar para o que o mundo está gerando e voltar-se para Deus. Esses dias uma pessoa bateu boca comigo uns 30 minutos, porque ela assistiu um programa de mulheres, não sei se é Saia Justa, um trem assim, e a mulher falou alguma coisa acerca de igreja, de reino, mas a mulher não conhece nem igreja, nem reino. Ela é praticante de yoga. E a irmã veio bater de frente comigo que concordava, que ela não sabia se tinha na Bíblia, mas concordava. Que isso, irmão? Se não está na palavra, irmão, não pertence a nós, amém? Se o Senhor não falou,
não está falado. Se o Senhor não instruiu, se o Senhor não ensinou, se não tem base bíblica, nós ouvimos isso pela manhã, abandone, é heresia. Jó 34, 21 diz: pois Deus vê o caminho de todos os homens, e Ele enxerga cada um dos seus passos. Deus está te vendo. Posicione diante dos olhos dEle, e tire os seus olhos do mundo. 2 Crônica 16, 9, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente a Ele o seu coração, amém? Os olhos do Senhor estão também para honrar, para levantar quem está vivendo a verdade, para levantar quem está vivendo a palavra, para levantar quem está mergulhado diante dEle. Reveja, querido, nessa noite, eu estou terminando, a sua posição em Deus. Eu quero que você diga para 3 irmãos ao seu redor: reveja a sua posição em Deus hoje. Odim, prepara aí para você louvar. Reveja a sua posição em Deus. Reveja a sua posição em Deus. A gente precisa, irmãos, fazer uma avaliação. Sabe, nesses dias, eu tive várias reuniões aqui da igreja. Tivemos uma com os pastores agora, sábado, extremamente proveitosa. E sabe, irmãos, nós descobrimos que os pastores da igreja são mais do que irmãos. Descobrimos que todos somos amigos. Descobrimos também que todos estão pensando a mesma coisa. Descobrimos que a visão não está vindo para mim, não. Está vindo a todos nós. Que o Senhor está fazendo uma obra que nós não, vamos dizer assim, não enxergávamos, né, pastor Geraldo? Que estava fazendo, e Ele estava trabalhando no coração de todos. Uma reunião para terminar 3 horas da tarde, terminou meio-dia, né? Meio-dia e pouco. Porque os pensamentos, o coração, está tudo alinhado. E o segredo? Alinhado na palavra do Senhor, aleluias. A nossa oração é o seguinte: os novos pastores que serão levantados venham com o mesmo coração, com o mesmo espírito, com o mesmo entendimento. E é bom, irmãos, porque a gente vê isso tudo na igreja. É uma coisa poderosa o que Deus está fazendo aqui. Talvez você não está notando, mas eu creio que Deus começará a trazer cada uma delas à tona, amém? Você tem notado que de uns 4 meses para cá parece que está sendo pregado uma coisa só? Não é porque o pregador ouviu o outro ou sabe o que o outro separou para pregar, não, é porque o Espírito de Deus está falando profundamente. Sabe, Deus está promovendo uma cura no meio de nós por meio da palavra. Então reveja a sua vida em Deus, porque Deus quer trabalhar através de você. João 14, 66 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém faz o que, irmão? A não ser por mim. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E não reine mais o pecado em vossos membros. E nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, amém? Você foi levantado, você foi ungido, você foi tomado pela graça de Deus. E o texto continua: porque não estáis debaixo de lei, mas estão debaixo da graça. Oh glória!
Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto continua, porque o salário do pecado é a morte. E a vida é o quê? Dom gratuito de Deus. Você já ganhou? Então comece a ser, diante do Senhor, grato. Comece a ser, diante do Senhor, entendido desse chamado. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Colossenses. Santos e amados. Queridos, eu finalizo a minha palavra dizendo para você que precisamos assumir uma vida profunda com Deus, para mudar esse quadro e para não termos mais olhos para Deus. Comece a buscar o Senhor, comece a ler a palavra do Senhor, comece a buscar o que Deus tem para você, comece a se integrar a Deus. No final de semana próximo agora nós vamos para o acampamento, para o retiro dos jovens, e a nossa oração é justamente essa: que Deus fale aos corações dele, que Deus derrame nos seus corações, que Deus abençoe as suas vidas, que Deus mude a sua história, que Deus faça com que os seus olhos estejam nele. Em João 3, 4, 5, Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário que nós tenhamos um nascimento verdadeiro. Nós não podemos nos aproximar de Deus ou estar na igreja apenas por estar. Não, nós temos que estar aqui para glorificar a Deus, para servir o Senhor em espírito e em verdade. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 vai mais profundo ainda. É uma mensagem a uma das igrejas da Ásia que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque brevemente virei. Arrependei-vos. Oh, irmão, aonde tudo começou a esfriar, aonde tudo começou a mudar, volta lá, faz um concerto com Deus e começa a entregar a sua vida por Ele. Vamos ouvir um louvor? Eu quero orar por você. Pode vir, Dinho. O livro de Jeremias 29:11 é meu último versículo para você. Porque eu bem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Assuma uma vida profunda com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Palavra maravilhosa para nós, né? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Aleluia! Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu
mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. E o que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Agradeço a oportunidade. Aleluias. Coloque-se de pé, queridos. Não foi combinada a música não, viu? Aleluias. Dá a mão ao seu irmão. Eu gostaria que você começasse a falar com Deus agora. Abra sua boca e comece a orar pelo seu irmão. Vamos fechar os corredores? Comece a orar, comece a orar. Comece a colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração. Comece a colocar diante de Deus tudo que diz respeito à sua vida. Faça um compromisso com Deus de viver uma vida profunda com Ele. Vou te dar esse tempo para você orar. Abre sua boca e ore. Santo, Santo, Santo. Espírito Santo de Deus, muda as nossas vidas, muda o nosso coração. Nos desperta, Senhor, nos quebranta, nos faz ver a verdade, nos faz ver o Teu reino, ó Deus. Faz ver, ó Deus, os Teus propósitos. Nos faz ver o Teu chamado, Senhor. O Teu é o reino, o Teu é a glória. Santo, Santo, aviva, Senhor. Aviva, acende o fogo em nós. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós clamamos a Sua mão sobre nós, para direcionar os nossos olhos e a nossa mente para o Senhor, arrancando, ó Deus, dos nossos corações todo sentimento contrário,
todo sentimento terreno, meu Deus, todo sentimento secular que nos impede de olhar para o Senhor, que muitas vezes nos impede de ver a Tua palavra como direção, como guia. Não nos deixe estar embaraçados, não nos deixe estar em dúvida contra a Tua verdade. Dá-nos desejo de conhecimento da Tua palavra, da Tua obra, do Teu reino, dos Teus propósitos, e fortaleça a nossa fé. Que a nossa casa verdadeiramente seja um lugar de adoração, que a nossa vida seja verdadeiramente um altar ao Senhor, que a Sua boa, poderosa e graciosa mão esteja sobre nós, e possa o Senhor soprar em nós o Teu Espírito Santo. Trabalha no coração, na mente, na alma da Tua igreja, e desperte-a, quebrante-a, toque, ó Deus, de uma maneira transformadora na vida e no coração da Tua igreja. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Você pode sentar. Cadê o João Pedro? Depois o Silas tem um recado para você. Eu tinha um recado também, mas esqueci. Irmãos, boa noite, graças e paz. Passando aqui só para deixar 2 recados rapidinho. O pessoal da mídia já pode colocar, fazendo um favor. Isso. Nós estamos recolhendo para o nosso retiro, que acontecerá nesta sexta-feira, o café da manhã e o café da tarde. E aqui estão os materiais: 4 caixas de leite, bolo, rosca, bisnaguinha, pão farofa e creme crack. Aqueles que sentirem no seu coração essa vontade de contribuir para a obra do Senhor, podem comunicar para a Elaine e também para a Jaque. Falarei a quantidade certinha que vão contribuir para o nosso retiro. O segundo é aquilo que o pastor já falou. A igreja está toda junta, unida em oração por esse momento. Nós estamos jejuando, já tem 2 semanas, estamos indo para a 3ª agora. Iremos fazer um jejum de meia-noite até meio-dia. Se a igreja quiser e sentir no coração de te consagrar junto conosco, porque vai ser um momento de felicidade. Um momento onde nós iremos buscar a presença do Senhor. A juventude dessa igreja quer ser tocada por Deus dia após dia. É um anseio, um desejo do coração dessa juventude. E tem que ser algo para a juventude do mundo todo, desta nação e de cada lugar do mundo. Começando por essa igreja. Amém? Eram esses 2 avisos. Só uma coisinha aqui, peraí. Deixa eu entender melhor. Sim. Os 4 litros de leite, não é que vocês todos precisam de 4 litros de leite, né? Não é verdade? Traz uma caixa de 12, de 4 em 4, né? Precisa de muitos litros de leite, não é verdade? São vários dias. É porque ficou meio assim, não, nós precisamos de 4 litros de leite. Não, você pode trazer tudo, ou se você quiser trazer 4 litros de leite, mais outro 4, para a gente fazer pelo menos um. Eu acredito que sim. Aí as mulheres sem confirmar, é mais áreas delas, eu sou meio leigo. Entendeu? Está confirmando que sim. Com elas. Beleza. 50 litros. Irmãos, na sexta-feira terá um ensaio do coral. Eu convido o irmão que cantou agora para vir para o coral, tá bom? Pode começar pelo coral aqui, daqui a pouco você está por aqui também, tá bom? A esposa também, né? Também canta também. Venha para o coral sexta-feira, tá bom? Você tem desejo de cantar no coral? Venha para o coral, tá bom? Em breve nós vamos ter uma nova roupagem, um novo sistema de coral, mas vai ser muita bênção para nós todos, amém? Vamos ficar em pé? Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, por hoje e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.